É com muita alegria que eu subo pela primeira vez na tribuna, mas antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer a Deus, agradecer a minha família, agradecer ao meu marido, à minha filha, ao meu sócio e, sem sombra de dúvida, agradecer a todos os voluntários da nossa campanha, da campanha do PSL. Eu sempre disse, senhor presidente, que durante a campanha que os outros candidatos tinham funcionários, mas nós tínhamos voluntários. E nós fizemos a campanha do maior voluntariado da história desse país. Então essas pessoas merecem, essas pessoas participaram, elas são parte dessa eleição, elas são parte dessa casa. Essas pessoas, elas estão sentadas em cada cadeira nova que aqui senta. Então, primeiramente, a minha palavra é de gratidão. Gratidão não por mim, porque eu não estou aqui por mim. Eu estou aqui por uma missão, pelo Brasil, e eu sou só uma parte dessa missão, né? Então, não é por mim, mas pelo Brasil. Então, é uma grande honra para mim falar nessa tribuna. Eu sou casada, eu tenho uma filha, eu sou advogada. E a política, para mim, nunca foi um projeto de vida. Eu nunca imaginei estar aqui. Então, eu tornei-me candidata a senadora da República pelo PSL, partido do nosso presidente Bolsonaro, que foi a pessoa que me inspirou e que trouxe pela primeira vez na minha vida a certeza de que algo ia mudar. Porque nós reclamamos muito, todos nós sabemos reclamar. E eu resolvi sair da fila dos que reclamam para entrar na fila dos que fazem. Posso errar, vou acertar, vou errar, mas de uma forma ou de outra, eu entrei na fila, eu entrei para a turma dos que fazem alguma coisa, né? Então, se a gente não faz nada, não adianta reclamar, né? E não adianta criticar também, né? Então, eu percebi, nesses anos todos de participação nos movimentos democráticos de rua, e até pela minha atuação profissional, que eu poderia, sim, ajudar esse país, porque é muito importante, senadores aí, senador Eduardo Girão, os novos, Alessandro, nós somos, eu já disse isso uma vez, protestar é importante, mas não é suficiente, né? Tudo que a gente faz e tudo que a gente fez, os movimentos de rua durante todos esses anos, nos mostraram que é preciso ter a caneta. Então, por isso que hoje, como presidente do PSL no Mato Grosso do Sul, e até, mais uma vez, homenageando o Magno Malta, que é o objetivo dele agora, trazer aquelas pessoas que não são da política, né? Nos partidos, é difícil quem não é da política ter um espaço. Porém, no PSL, Mato Grosso do Sul, espaço principal vai ser dado para quem não é da política, sem esquecer da sabedoria dos antigos, da sabedoria daqueles que já estão há muito tempo, né? Que tem muita gente boa, como eu havia dito, mas a prioridade vai ser para os novos, né? E agora, hoje também para mim é um dia muito importante, porque eu assumo a presidência da comissão da agrária. Então, para mim, é uma honra ter sido indicada pelo nosso partido e, na verdade, eu quero até trazer a leitura. A minha ideia, desde o princípio, foi trazer o novo mote do agro, trazer a interação com o meio ambiente. Nós passamos por um tempo de bem e de mal, né? Os agricultores, os produtores rurais foram demonizados durante muito tempo. E são eles os maiores interessados na preservação do meio ambiente. Então, tem o Augusto Nunes, o jornalista, ele fez a leitura do texto Farms Here, Forest There. E eu acho, assim, esse texto bem pontuado
naquilo que eu creio que será a nova vertente do agro com o meio ambiente. Então ele diz o seguinte, que nada é mais cômodo do que viver convencido de que certas coisas não podem ser discutidas, pois são a verdade em estado definitivo. É o que está acontecendo hoje com a questão ambiental pelo mundo afora, especialmente no nosso Brasil. Ficou decidido, pela opinião pública internacional e nacional, que o Brasil destrói cada vez mais as suas florestas, por culpa da agropecuária, é claro. A terra que gera riqueza, renda e imposto é o inferno. Terra que não produz nada é o paraíso. E fim de conversa. Os fatos mostram o contrário, mas e daí? Né? E daí? Se noticiam mentiras e as pessoas caem nessas mentiras, né? Então, quanto menos fatos alguém tem ao seu favor, mais fortes ficam as suas opiniões, os seus argumentos. Ninguém imagina, pelo que se vê e lê todos os dias, que a área de matas preservadas no Brasil é mais do que o dobro da média mundial. Nenhum país do mundo tem tantas florestas quanto o Brasil, mais que a Rússia, que tem o dobro do seu tamanho, e mais que o Canadá e Estados Unidos juntos. Só o Parque Estadual da Serra do Mar, em São Paulo, é 2 vezes maior que a maior floresta primária da Europa, na Polônia. E mais do que isso, a agricultura brasileira ocupa apenas 10% do território nacional. Isso é muito importante frisar, e isso não é passado para a população. E essa parte da agricultura, ela produz hoje mais do que produziu nos últimos 500 anos. Não cresce porque destrói a mata. Cresce por causa da tecnologia, da irrigação, do maquinário de ponta que hoje nós temos e que com certeza teremos cada vez mais. E cresce, acima de tudo, pela competência das pessoas que trabalham no agronegócio, dos produtores rurais, dos trabalhadores rurais. Como a agricultura poderia estar ameaçando as florestas se a área que cultiva cobre só 10% do país? Ou tanto quanto as terras reservadas para os assentamentos da reforma agrária? Mas os produtores conservam dentro de suas propriedades, sem nenhum subsídio do governo, áreas de vegetação nativa que equivalem a 20% da superfície total do Brasil. Não faz nenhum sentido, é muita falácia que a gente escuta e que as pessoas, infelizmente, acreditam. Não se trata aqui, senhor presidente, de dados da bancada ruralista. Esses dados foram levantados, computados e atualizados pela Embrapa com base no Cadastro Ambiental Rural durante o governo Dilma. São mapas que resultam de fotos feitas por satélite. Então, são também obrigatórios. Os donos não podem vender suas terras se não estiverem com o mapeamento e o cadastro ambiental em ordem. Do resto do território, cerca de 20% ficam com a pecuária e o que sobra não pode ser nem tocado. Além das áreas de assentamento, são parques e florestas sob controle do poder público, terras indígenas, áreas privadas onde é proibido desmatar e por aí vai. E o resumo da ópera é que mais de 2/3 de toda a terra existente no Brasil são áreas de preservação. Isso ninguém diz. O fato, provado por fotografias, é que poucos países do mundo conseguem tirar tanto da terra e interferir tão pouco na natureza ao redor dela quanto o Brasil. Utilizando apenas 1/10 do território, a agricultura brasileira de hoje é, provavelmente, o maior sucesso jamais registrado na história econômica do nosso país. A última safra de grãos chegou a cerca de 240 milhões de toneladas, 8 vezes mais que os 30 milhões colhidos 45 anos atrás. Cada safra dá para alimentar 5 vezes a população brasileira. Nossa agricultura produz, em um só ano, o suficiente para 1 bilhão de pessoas. O Brasil é hoje o maior exportador mundial de soja, de açúcar, suco de laranja, carne, frango e café. É o segundo maior em milho e está nas 5 primeiras posições em diversos outros produtos.
O cálculo do índice de inflação teve de ser mudado para refletir a queda do custo da alimentação no orçamento familiar, resultado do aumento da produção. A produtividade da soja brasileira é equivalente à dos Estados Unidos e são duas campeãs mundiais. Mais de 60% dos cereais brasileiros, graças às máquinas modernas e às tecnologias de tratamento do solo, são cultivados atualmente pelo sistema de plantio direto, que reduz o uso de fertilizantes químicos, permite uma vasta economia no consumo de óleo diesel e resulta, no contrário do que nos acusam dia e noite. Diminui a emissão de carbono que causa tantas neuroses no primeiro mundo. Tudo isso parece uma solução, mas no Brasil é um problema. Os países ricos defendem ferozmente seus agricultores, mas acham, com o apoio de certas classes, tá? Sem generalizar jamais, artistas, intelectuais, ambientalistas, que aqui eles são bandidos. A consequência é que o brasileiro aprendeu a apanhar de graça. Veja-se o caso recente do presidente Michel Temer, que submeteu-se à humilhação de ouvir um pito dado em público por uma primeira-ministra da Noruega pela destruição das florestas do Brasil. E, infelizmente, ele não foi capaz de citar os fatos mencionados, que eu já acabei de dizer, para defender o país que presidia na época. Não citou porque ele não sabia, como não sabem a primeira-ministra e a imensa maioria dos próprios brasileiros. E isso nós vamos agora, daqui para frente, comigo na presidência da CRA, junto com o senador Heinz, que é o vice-presidente, e os demais membros, que eu parabenizo e agradeço que vieram conosco. E o pior de tudo é que ninguém está interessado na informação, né? Infelizmente, o que é negativo fala mais alto na mídia. E aí nós temos as informações, porém as manchetes falam mais alto. E uma manchete construída com um viés apimentado, com uma maldade, fala tudo, infelizmente. Então, em matéria de Amazônia, sustentabilidade e o mundo verde em geral, prefere-se acreditar em algum artista de novela que não saberia dizer nem a diferença entre o Rio Xingu e a Serra da Mantiqueira. E é automático. Estrangeiro bateu no Brasil, nesse negócio de ecologia, só pode ter razão. As pessoas, os próprios brasileiros, dão razão ao que ou escutam de lá de fora. Nada explica melhor esse estado de desordem mental do que a organização Farms Here, Forests There, fazendas aqui, fazendas lá. Atualmente um dos mais ativos e poderosos lobbies da defesa dos interesses da agricultura americana. Não tiveram nem a preocupação de adotar um nome menos agressivo e não parecem preocupados em dar alguma coerência à sua missão de defender fazendas aqui, florestas lá. Sustentam com dinheiro e influência política os Greenpeaces deste mundo, inclusive no Brasil. Seu objetivo é claro: a agropecuária deve ser atividade privativa de países ricos, é o que eles pregam, ou então dos mais miseráveis, que jamais lhes farão concorrência e devem ser estimulados a manter uma agricultura familiar ou de apenas de subsistência, com 2 pés de mandioca e uma bananeira, como querem. Agora eu vou pedir perdão, eu nasci em berço católico, mas como querem muitos bispos da CNBB e os inimigos do agronegócio plantar. Fundões como o Brasil não têm o direito a criar progresso na terra. Devem limitar-se a ter florestas, não disputar mercados e não perturbar a tranquilidade moral das nações civilizadas, ecológicas e sustentáveis. E os brasileiros vão comer o quê? Talvez estejam nos aconselhando como Maria Antonieta na Lenda dos Brioches: comam açaí. E eu amo açaí. Isso foi apenas o comentário desse jornalista, mas para vocês compreenderem o sentido. Então, senhoras e senhores, a lucidez desse texto é tamanha que dispensa a exposição de mais dados sobre o agronegócio.
Fato é que o que vimos nos últimos anos foi um grave desprestígio ao setor produtivo nacional, calcado em mentiras difundidas por pseudo-ambientalistas, geralmente patrocinadas por lobistas nocivos, que recalcitram em admitir a grande verdade. O agronegócio é o pilar da nossa grande nação, da nossa economia, do nosso Brasil, que é o celeiro do mundo. Dói dizer que a corrupção instalada no Brasil debilitou o crescimento da produção agrícola e da pecuária, além de ocasionar um expressivo aumento do custo da produção. Mas é na adversidade que encontramos a luz. E eu me dedicarei durante todo o meu mandato a lutar pela nossa joia, promovendo o agronegócio, entregando o que a sociedade tanto almeja, que é um Brasil justo e honesto. O pessimista vê dificuldades em cada oportunidade, mas o otimista vê oportunidade em cada dificuldade, disse Winston Churchill. E eu repito que aqui o que eu disse, o que nós dizemos, nós pessoas de bem, brasileiros de bem, que a corrupção está com os dias contados. E quero andar de braços abertos com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Fabiano Contarato, senador Fabiano Contarato, porque nós, dessa vez, de uma vez por todas, iremos unir e mostrar que meio ambiente e o agronegócio caminham juntos, unidos, e que nós sim, e que todos os produtores rurais têm a maior interesse e são os maiores preservadores do meio ambiente. Muito obrigada. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade.